Você já ouviu falar em dermatofitose? O nome pode ser um pouco diferente, mas essa doença é comum. Trata-se de uma infecção de pele. A gente vai entender mais sobre este assunto. Tá no ar o quadro Meu Amigo Pet. E hoje a gente está recebendo a veterinária Thaís Letícia para explicar um pouquinho melhor sobre este assunto. A Thaís está aqui preocupada, rapaz, porque tem um rapazinho, uma criança, né? Que tá assim, fazendo um pouco de arte, um pouco inquieta. Quem é esse, doutora? Seja bem-vinda conosco. Bom dia, primeiramente, né? Esse aqui é o Toguro, ele é o nosso mascote lá da loja. Ele é um poodle gigante. É um dos únicos daqui de Rondônia. E aí ele veio hoje pra dar uma... Pra dar close pra no dar programa, close, né? Olha como ele é Porque lindo. Porque o Toguro, graças a Deus, está 100% de saúde. Não é paciente deste probleminha de hoje, né? Não, graças a Deus. Tá, o que é a dermatofitose, doutora? Explica pra gente como que ela afeta cães e gatos. Tá. Primeiramente, a dermatofitose, ela é uma doença, né? É uma dermatopatia causada por um tipo de fungo. Geralmente, o principal causador que causa em cães e gatos é o do gênero Microsporum canino, né? Perdão. É uma doença que atinge animais de pequeno porte, né? Cães e gatos, preferencialmente, mas gatos geralmente são mais acometidos, né? Ô, Toguro, vem aqui, Toguro. Vem. Luana, cuida do Toguro um pouquinho. Dá um petisquinho pra ele. Dá um petisquinho pro Toguro, que o Toguro aquieta o coração dele. Quero ver se tu tá treinando ele bem enquanto a gente conversa aqui. Doutora, é mais comum, então, em gatos do que em cachorros? Sim, mas existe caso em cães também. Mas geralmente os gatos frequentemente são mais acometidos, né? É um fungo? É um tipo de fungo, né? Geralmente é um esporo, né? É o principal micro-organismo que ele faz a contaminação, são esporos que estão no ambiente, geralmente, a maioria das vezes está no ambiente, em fomites, né? Comedouros, geralmente o animal, os ambientes onde o animal fica, né? Grama, terra, então é um fungo que é muito difícil de controlar e é uma dermatopatia muito comum, né? É uma das mais comuns que a gente vê na clínica. Normalmente, o próprio dono ali do animal, ele percebe que algo está errado, né? Porque vão aparecendo algumas lesões no pelinho ali do animal, né? Eu pedi até para separar uma foto da minha gatinha, da Charlotte, porque a Charlotte está sendo tratada de dermatofitose. Vão aparecendo essas lesõezinhas na pele do animal, né, doutora? Sim. E como que é feito o tratamento? O tratamento da dermatofitose, ele é feito de duas formas. Maneira sistêmica, né, com medicamentos de uso oral, geralmente antifúngicos. O itraconazol é o de eleição que a gente faz. E tratamento via tópico, né, que são usados shampoos, à base de clorexidina, que é um antibacteriano, e geralmente miconazol, que é um antifúngico também. Banhos semanais, geralmente o tratamento ele dura de 40 a 70 dias, dependendo de como está o caso, né? Como é que tá as lesões. E controle do ambiente também é muito importante, né? A gente fazer a limpeza do ambiente, porque é um fungo que ele é muito resistente, né? Ele pode ficar no ambiente até 1 ano e meio. Então, se não controlar o ambiente, fica mais difícil também o tratamento. Passa para outros animais e passa, inclusive, para humanos. Para humanos. Ela é uma zoonose de extrema importância. Vamos mostrar aqui. Queria pedir para o Gleides mostrar aqui, inclusive, a importância da gente falar sobre esse probleminha, sobre este fungo, porque, de fato, passa para humanos. Eu já fui contaminada pela gatinha, no caso, né? Vão aparecendo algumas feridinhas na pele também das pessoas, assim como acontece com o próprio animal. Tá vendo aqui essas marquinhas? São da minha gatinha. No meu caso, eu já estou tratada, né? Estou tomando medicamento, usando medicamentos tópicos. Então, aqui no meu caso já não passa. Mas como ela ainda está em tratamento, ela está separada do meu outro gato, porque como você disse,
o ambiente vai ser uma questão muito importante, porque o fungo ele se dissemina de forma muito rápida e ele é bem resistente, porque só morre em altas temperaturas ou produtos bem específicos, né, doutora? E tem também para o diagnóstico, além do diagnóstico clínico, do exame, né, da coleta ali da raspagem para essa análise fúngica, tem um outro exame clínico que é bem interessante, que é a questão de uma iluminação específica. Você trouxe até pra gente, né? Isso, eu trouxe aqui para mostrar. Essa daqui é a lâmpada de Wood, né? Ela é uma lâmpada que ela tem uma luzinha roxa, fluorescente, que a gente liga ela, tem que estar o ambiente escuro, né? Geralmente a gente apaga a luz na clínica. E aí ela liga a luzinha roxa e a gente consegue ver sobre a pele do animal, a gente consegue visualizar a presença dos esporos, né? E a anatomia do pelo. Geralmente eles ficam fluorescentes, né? Mas também há casos de a gente conseguir visualizar, mas geralmente pode não ser também. Pode ser que o animal tenha tomado banho antes, passado alguma loção e às vezes acaba aparecendo também. Mas essa é uma das formas de triagem que o médico veterinário faz na clínica para já ter uma suspeita já, né? Mas o diagnóstico definitivo mesmo é somente com cultura fúngica, né? A gente faz o raspado das crostas, das lesões. Até identificar qual é o fungo, né? Isso, exatamente. Entre 7 a 14 dias que o fungo cresce e aí a gente consegue identificar exatamente qual que é. Na prática, a gente tem um vídeo aí para vocês entenderem e verem o quanto é interessante e por que é importante você sempre buscar o auxílio de um veterinário, de um especialista ao identificar qualquer problema com o seu animal, né? E dos cuidados preventivos também. A doutora mencionou ali, quando coloca a lâmpada, né? Aparece mais verde, um neon, e ele mostra bem em que pontos, né? Ali na Charlotte, por exemplo, ela tem muito na carinha, muito na parte das patinhas, porque é um fungo que gosta mais dessas regiões, né, doutora? Mais das unhas, ele se alimenta de queratina? Isso, exatamente. Muito curioso. E além desse fungo, que outros fungos, que outros problemas relacionados à pele podem existir nos animais? Olha, mais comum? Sim, a dermatofitose, inclusive, ela é muito parecida e geralmente confundida por alguns médicos veterinários com alguns tipos de outras dermatopatias, no caso a demodicose, né, que é a sarna demodesca. Ela é causada por um ácaro, né, onde acontece a alopecia, né, que a gente chama, a queda de pelo toda, o animal fica sem pelo, coça, muito prurido. Então, geralmente, se você não fizer o exame correto, você acaba fazendo um tratamento que não vai adiantar, né, porque não sabe exatamente o que está causando. O especialista é sempre essencial, né? Sim. No caso de um animal como o toguro, ele é de grande porte, bastante pelos. Que cuidados o tutor deve ter para evitar que ele se contamine com um fungo desses? Uso de antiparasitários, né, é de suma importância. Existem vários exemplos hoje no mercado, várias marcas de laboratórios diferentes, que protegem contra carrapato, pulga, né? Você tem que fazer o controle do ambiente também, é muito importante. Se você tem um animal desse porte, um animal que é bastante peludo, leve também ao pet shop regularmente para poder fazer o banho, para fazer uma tosa quando necessário, porque fungo gosta de lugar úmido, lugar escurinho, lugar quentinho. Então, deixar o animal, por exemplo, se você dá banho nele em casa, se você deixar ele secar naturalmente, um cachorro, por exemplo, igual o toguro, que ele tem uma pelagem, né, mais diferente, então precisa de cuidados diferentes, né? E aí, às vezes, quando tem muito pelo, às vezes o tutor não se atenta e não vê as lesões, né? Não vê que ele tá sofrendo, que ele tá coçando. Aí, às vezes, só no pet shop mesmo que conseguem descobrir e avisar pra ele. No caso, a Luana aqui tá extrapolando a dieta do toguro, né? Porque ela já deu todo o petisco pro toguro se comportar. Não, mas esse daí não tem problema nenhum de oferecer, porque ele é 100% natural, né? Gente, ele não tem transgênico. Ele dá até a patinha. Tá, ele é super educado. O toguro, ele é um lorde. Bom, gente, olha aí, são algumas dicas para você cuidar do seu pet, evitar que ele tenha problemas, algumas infecções. O carrapato também pode ser um problema, doutora? Demais. Dermatofitose ou não? É outro problema de doença? Não, o carrapato, ele pode dar um tipo de alergia, por exemplo, a DAP, que a gente chama, que é a dermatite alérgica causada pela picada do carrapato.
Mas o carrapato em si, ele transmite várias doenças, né? Inclusive zoonoses também, passa para o ser humano, né? Por exemplo, a doença de Lyme, né? Causada pelo carrapato. Febre maculosa. A doença do carrapato, que é a erliquiose também. Anaplasmose. Então, tem várias doenças que, geralmente, os tutores... Tem muita gente que não conhece, que só pensa em erliquiose. Mas a erliquiose, ela é uma das mais... que a gente costuma ver mais na clínica, né? Então, uso também de antiparasitários frequentes, né? Tem alguns que duram 30 dias, 35 dias, então isso é muito importante. Quem quiser saber mais sobre este assunto ou, de repente, levar o animalzinho para uma consulta, como pode te acompanhar, doutora? No momento eu tô atendendo, né, num pet shop, o Wellington Pet Groomer, tá? Ele fica lá no 4 de janeiro, no bairro Aponian. Lá a gente tem serviço de banho-tosa, consultoria, consulta veterinária, vacina. Então, tudo que precisa você pode encontrar lá também. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, viu, Toguro? Você comeu bastante, tá, querido? Este foi o quadro Meu Amigo Pet, que volta na próxima semana.